nosso negócio, a gente entende que muitas vezes as empresas elas se planejam, né? Ou seja, ela tem um plano de ação na cabeça dela, ela tenta fazer isso de forma ordenada e ela começa a colocar isso em prática. Mas o que a gente quer trazer para vocês é o conceito do planejamento estratégico. E qual que vai ser essa diferença? A gente vai entender que no planejamento estratégico não é simplesmente pensar num plano de ação e começar a executar. A gente vai fazer análises prévias, a gente vai entender todo o ambiente que o nosso negócio está inserido e analisar quais os impactos que a gente tem de fatores externos, quais são as soluções internas que a gente também tem. E com esse cruzamento de informações, a gente vai estabelecer os objetivos que a gente vai colocar em prática no nosso dia a dia para a gente alcançar os nossos resultados, tá? Eu vou pedir desculpa, às vezes vai vazar um pouquinho, que eu estou fazendo a live de casa e eu tenho duas cachorrinhas, mas daqui a pouco elas vão se aquietando. Então, é importante a gente pensar, né, que a gente precisa planejar para onde a gente está indo. Vocês vivenciaram bastante isso no Empretec, né? O quanto é complexo e arriscado a gente trilhar o caminho do nosso negócio sem um planejamento muito bem estruturado, mas muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia, o empresário ele acaba deixando um planejamento um pouquinho de lado. Então, o que a gente quer é que vocês retomem a ferramenta e trazer também as ferramentas e dicas para que isso seja algo natural e uma rotina para o negócio de vocês. A qualquer momento, pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou dificuldades, podem abrir aí o microfone, perguntar. Se quiserem mandar no chat, a Camila também vai ajudando a gente, tá? Mas a ideia é que a gente consiga ter esse bate-papo. O pessoal está subindo aí também, né, as apresentações, isso é bem legal, quiserem colocando os contatos de vocês. Depois vocês podem ir printando aí no chat também esses contatos. Então, o planejamento estratégico vem a ser o quê? É o conjunto de grandes propósitos, dos objetivos, das metas, as políticas e os planos para concretizar uma situação futura desejada, considerando as oportunidades do ambiente e os recursos da organização. Eu costumo dizer que, para mim, planejamento estratégico nada mais é que a ferramenta que é capaz de fazer com que vocês transformem os sonhos em realidade. Porque, afinal de contas, né, gente, sonhar é muito gostoso. Mas nem sempre aquilo que a gente está sonhando ele se concretiza. Então, como fazer com que os meus sonhos sejam alcançáveis? A gente precisa estruturar um roteiro para isso, né? Você tirar esse sonho ali da cabeça, colocar ele no papel e traçar um plano de ação, muitas vezes mitigando, né, ele em pedacinhos alcançáveis ali no curto prazo, para que lá na frente vocês tenham o objetivo maior alcançado. Então, o que que você consegue fazer com o planejamento estratégico? Essa transformação, né? Essa mágica, né, da transformar o seu sonho em realidade. Vai precisar de uma ferramenta para isso. Então, é exatamente disso que a gente vai tratar hoje, né? Como que a gente vai se tornar um realizador de sonhos e deixar de ser um sonhador muitas vezes, né? A gente percebe que as pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos, elas têm características como coragem, determinação, criatividade, paixão pelo que fazem. Elas gostam, né, de identificar talentos e oferecem causas para que as pessoas também trabalhem junto com elas por seus objetivos e eles têm valores claros, né? Então, quando você consegue colocar isso em prática no seu negócio, é muito mais fácil da gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, as características e qualidades dos realizadores de sonhos. Quem são essas pessoas? Por que que muitas empresas conseguem atingir, né, os seus objetivos? Porque muitas vezes essas pessoas têm foco. Elas planejam e focam nesse planejamento, elas vão atrás desses resultados. Elas sabem articular os seus recursos e os meios que ela dispõe, né? Priorizam, né? O que que é urgente, o que que é mais necessário nesse momento, o que que eu pretendo fazer, mas vai ser para o futuro.
E elas também valorizam relacionamentos e parcerias, porque afinal de contas, o sucesso de qualquer negócio depende de pessoas. Você muitas vezes, para alcançar o seu objetivo, você precisa de um bom relacionamento com seus clientes, com seus parceiros, com seus fornecedores, com seus funcionários, colaboradores, enfim. A gente não consegue desenvolver sozinho um negócio. Nós precisamos de gente. Então, relacionamentos são muito importantes para que a gente possa crescer o nosso negócio. Então, quais são as vantagens da gente colocar um planejamento estratégico em prática? A ideia é que o planejamento estratégico ele vai prover uma direção para a empresa, ou seja, para onde que a gente está indo, aonde a gente quer chegar. Lembra lá no Empretec? Qual que é o seu planejamento para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Para onde a gente está indo? Né? Você precisa também melhorar a sua visão. Né? Por quê? Porque uma boa visão do seu negócio vai fazer com que você compartilhe essa informação e faça com que as outras pessoas também possam contribuir e lutar pelos seus sonhos. Muitas vezes a gente precisa de convencer aqueles que trabalham com a gente que esse é o caminho. Então, se você não tem uma boa visão, dificilmente você consegue mostrar para as pessoas. As pessoas querem saber, estamos trabalhando pelo quê? Quando a gente pega aí, uma das grandes dificuldades que a gente tem recebido do nosso cliente no balcão do Sebrae é a dificuldade de ter uma equipe, de expandir, né, as pessoas que trabalham com você. E aí a gente começa a identificar muitas vezes nesse choque de geração. Quando a gente pega pessoas mais novas, a gente percebe que muitas vezes eles querem trabalhar por uma causa, né? Ele não vai trabalhar simplesmente porque ele precisa de pagar as contas, que é a geração ali anos 80, anos 90 tinha muito essa característica. Hoje eles buscam muito uma causa. Então, se você não tiver também essa visão do que vocês estão construindo, até para você formar uma equipe e manter essas pessoas com vocês, é mais difícil, tá? Então, também é importante ter um planejamento estratégico, porque ele alinha todos os setores da empresa. Empresas de pequeno porte, muitas vezes ela até é menos conflitante, porque a gente está falando de um grupo menor de pessoas. Então, quando a gente pega ali a realidade do MEI, de uma ME, a gente não está falando de grandes equipes. Um pouco mais fácil de administrar essa questão. Mas quando a gente fala da expansão de uma empresa, a gente está falando de começar conflitos setoriais. O comercial às vezes não se conversa com a produção, com a logística, então a gente precisa de ter isso bem alinhado. Quando você já começa o seu negócio desde pequenininho, ou seja, eu sou um MEI, eu trabalho sozinho, eu preciso de um planejamento estratégico? Sim. Porque aí, além de você saber para onde você está indo, você começa a alinhar todas as áreas da empresa. Você tem esse domínio e essa visão do 360, porque quando você começar a expandir e precisar de pessoas junto com você, vai ser muito mais fácil para que você possa ter essa organização da empresa nas mãos. E o planejamento estratégico otimiza recursos reais e financeiros da empresa, constrói o futuro da empresa, ou seja, a gente está falando de controlar o dia a dia e a gestão do negócio. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Comenta para mim, por favor, pessoal, quem já tem um planejamento estratégico instituído na empresa de vocês? Quem que já costuma fazer isso e não só fazer lá no começo do ano e depois ver no final do ano se deu certo ou não. Aquela pessoa que utiliza a ferramenta no dia a dia da empresa, que ela vai analisando ali através de indicadores o seu planejamento e ver se está evoluindo. Coloca assim, eu, por exemplo, para quem já faz. Só ver como é que a gente está aqui. Luiz não tem. Hoje a gente vai sair com isso aqui, ó, no coração, hein, Luiz? Esse material também, viu, pessoal? A Camila depois vai disponibilizar para todos que assinarem a lista de presença, porque ele vai servir como um guia para vocês, tá? Então, eu acredito que isso vai ajudar um pouquinho mais nessa jornada, viu, Luiz? Na próxima vez que a gente encontrar, eu quero que você me conte como já tá isso, hein? O Fábio, acho que está subindo aí também.
Vamos ver. Então, assim, é importante que a gente comece a colocar isso em prática, gente. Vocês vão perceber muita diferença. Mas, afinal de contas, né, como a gente faz um planejamento estratégico? Quais são essas etapas, esse método? Como que a gente vai trabalhar isso? A gente trouxe nessa reunião de hoje as principais ferramentas. O Fábio disse que fez, mas não colocou tudo em prática. A gente costuma dizer, viu, Fábio, que ele vai ser feito no lápis. Por quê? Porque você vai revisar, vai ajustar algumas coisas. O que não dá é para a gente deixar ele de lado, né? Então, vamos entender essas técnicas. A gente trouxe algumas. Tenho todas? Não temos todas. Aqui a gente trouxe as principais, aquelas que vão ser eficientes já logo no primeiro momento. E aí depois a gente vai marcando novas conversas e vai cada vez mais aprimorando isso. A consultoria que a Camila combinou com vocês vai trazer um olhar bem legal para essa continuidade, tá, pessoal? Então, quais são as etapas, né, de um planejamento? Então, nós temos um conjunto de técnicas que vão permitir identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam a performance da empresa. Então, vamos conhecer um pouquinho como que a gente vai estruturar isso. Aqui tem um pouquinho do processo de planejamento estratégico, como que a gente vai fazer a implantação de um planejamento dentro da nossa empresa. Então, a gente tem uma primeira fase aí, que é a fase de análise. Deixa eu ver aqui o que o Carlos colocou. Completei o Empretec há 1 ano e não fui capaz de fazer um planejamento. Não se cobre tanto, Carlos. A gente vai resolver isso hoje, viu? A gente sabe que a rotina de vocês é muito complexa, mas vamos tentar treinar, né? Façam esse propósito, porque vocês vão perceber a diferença. Então, começando o planejamento, a gente vai começar pela fase de análise. Então, a gente vai entender qual ambiente onde a nossa empresa está inserida, né? Eu preciso entender ali que dentro desse ambiente a gente está falando de um ambiente macro, ou seja, o mercado, porque afinal de contas, né, gente, quando nós abrimos um negócio, o mercado ele não se expande para nos receber. O mercado ele é o mesmo. E a gente está chegando e a gente vai ter que dividir o mercado com concorrentes. E aí, como está esse mercado? Eu conheço esse mercado. Além disso, eu tenho influências, órgãos reguladores, normas, regras, legislações que vão impactar diretamente no nosso negócio e que não dependem da nossa vontade. Ou seja, são aqueles impactos que estão além do meu querer. Mas eu preciso conhecê-los porque eles vão impactar diretamente no meu negócio. Então, não dá para a gente começar uma empresa de olhos fechados. Olha como isso é sério. Eu vou trazer um exemplo bem rapidinho aqui de clientes que a gente atende no balcão e que, quando não tem esse planejamento, nem o planejamento do negócio, nem o planejamento estratégico, a gente pode ser surpreendido negativamente. Eu atendi uma cliente que ela tinha uma franquia de um restaurante pequeno, era um restaurante oriental bem pequeno, que ela tinha comprado uma franquia, e ela comprou exatamente porque ela entendeu que, naquele momento, a franquia seria a melhor opção, porque ela nunca tinha empreendido antes, ela queria um negócio já formatado. Mas ao invés dela entender o processo de uma abertura de um restaurante, ela comprou a franquia, simplesmente com as orientações. Na época não existia a lei de franquias, tá, gente? Estou no Sebrae há 14 anos, então já vi bastante coisa. E não tinha essa legislação, ou seja, muitas empresas podiam se tornar franquias. E ela comprou. Quando ela chegou até a gente, ela tinha um restaurante de alimentação e ela tinha sido autuada pela vigilância sanitária, por quê? Porque ela desconhecia a necessidade de ter uma alvará e uma licença no restaurante dela. E a própria franquia nunca tinha falado a respeito. Então, quando você não olha para o macroambiente, você não olha para fora do seu negócio, você se coloca em estado de vulnerabilidade. Podem ter diversos fatores que vão influenciar no seu negócio. Então, para a gente começar o nosso planejamento, é importante fazer a nossa análise de macroambiente. O que está acontecendo no mercado, o que está pegando, o que tem de regulamento, legislação, concorrentes, políticas internas, externas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso logo à frente.
Além, né, do ambiente macro, a gente também tem que analisar o setor. Qual o setor que você vai atuar? Ah, eu vou entrar, por exemplo, no caso da minha cliente, na área de alimentação. Quem são os meus concorrentes, os fornecedores? Como que eu tenho processos, né, de melhoria dentro desse ambiente? O que é tendência, inovação dentro do meu setor? Então, também preciso fazer uma análise no ambiente setorial. Daí a gente vai trazendo um pouquinho das ferramentas para que vocês usem em todas essas etapas. Quando a gente está fazendo uma análise, eu vou fazer uma análise externa, né, que é o que a gente falou até agora, ou seja, o macroambiente, o ambiente setorial, mas eu também preciso olhar para dentro do meu negócio. O que que eu estou trazendo para o mercado? Será que eu conheço o meu cliente? Qual que é o meu diferencial? Tá? Porque a gente precisa de trazer uma proposta bem embasada. E aí a gente vai começar a fazer o quê? Uma análise interna. Quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, entender, né, qual que é a situação da minha organização, como é a minha estrutura, eu consigo expandir, não consigo expandir, meu caixa está em dia, não está. Enfim, a gente faz também uma análise interna da organização, ou seja, da empresa. Levantei as informações, comecei a entender que essas informações precisam ser estruturadas, a gente passa para o passo seguinte, que é a formulação de fato, né, do nosso planejamento estratégico. É hora de definir, né, qual que é a missão, a visão e os valores dessa empresa. Vocês conversaram um pouquinho, né, durante o Empretec sobre missão, visão e valores. Então, é hora da gente definir. Afinal de contas, eu preciso saber o que é o meu negócio e para onde a gente está indo. O que que a gente acredita, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai atuar. Essa é a base de uma empresa. Aí nós vamos pegar ali a nossa missão, visão e valores, entender para onde a gente quer ir. E aí com isso a gente vai fazer o quê? Definir os nossos objetivos gerais. Esses objetivos gerais vão trazer muitas vezes desdobramentos em objetivos estratégicos. O que que eu estou falando aqui? Eu tenho uma meta grande, eu quero aumentar a minha empresa em 5 unidades dentro de 10 anos. A gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Para eu alcançar esse projeto, o que que eu tenho que fazer hoje? Então, eu pego o meu objetivo geral e vou diminuindo ele em micro-objetivos ou objetivos estratégicos que eu já consigo operacionalizar. E aí, desses objetivos estratégicos, eu vou conseguir fazer o quê? Quais são as metas de cada uma das minhas áreas para que eu consiga cumprir esse objetivo? Tamara, definir, o meu planejamento está pronto. Qual é o passo seguinte? A implementação. Aí é a hora da gente acompanhar esse roteiro que foi definido pelo nosso negócio e fazer esse acompanhamento frequente para que aquilo que não esteja saindo conforme o planejado, a gente consiga fazer correção de rota. Por isso que ali na última parte está como implementação e aprendizagem, porque a gente implementa, mas a gente acompanha e ajusta, porque nem tudo sai de acordo com aquilo que nós planejamos. Quem está aí no mercado há um pouco mais de tempo vai saber muito bem o quanto foi desafiador para o empresário uma pandemia, onde a gente começou com um fechamento de 15 dias e se arrastou por quase 2 anos, muitos problemas. E nenhum planejamento estratégico preveu isso, né? Eu já conversei com muitas empresas e ninguém imaginava uma situação tão complexa, né? Então, quando a gente fala de planejamento, eu sei que esse é um outro exemplo, né, muito mais raro de acontecer, mas que aconteceu, né? E quando a gente fala de planejamento, é isso, nem tudo sai conforme o nosso planejamento. Mas a grande questão é, eu sei para onde eu estou indo. Preciso de ajustar? Eu vou fazer o ajuste rápido. Se a gente não tiver isso definido, pode ser que quando começar a perceber que precisa de ajuste, talvez você já não tenha mais tempo. Quando eu falo de tempo, é de caixa, é de estrutura, é de estratégia, de reversão. Tá? Então, a gente tem que ir entendendo esse processo para que a gente possa, de fato, alcançar os nossos objetivos. Então, é um organismo vivo. O planejamento, ele vai mudar, ele vai se adaptar, mas ele precisa de fazer parte do dia a dia do seu negócio. Tranquilo até aqui? Então, vamos tentar simplificar esse quadro aí para a gente entender um pouquinho.
né? Como que nasce um planejamento estratégico? Então a gente divide a empresa em 3 níveis. Tamara, mas eu trabalho sozinho. Tá, mas em muitos momentos dentro do seu negócio você vai estar mudando a sua função, né? Eu tenho que às vezes fazer o produto, eu preciso ser o comercial, eu preciso ser o vendedor, enfim, e eu tenho que gerir, tenho que buscar novas soluções, ou seja, a gente faz diversas funções quando a gente está dentro de uma pequena empresa e que muitas vezes você tem que desempenhar mais de um papel. Mas basicamente, todo e qualquer negócio, ele passa por esses 3 níveis, né, de decisão. Então, qual que seria o nível da diretoria? Então, quando você vai fazer o seu planejamento estratégico, o que você tem que pensar? Esse é o momento que eu preciso definir o que eu quero ser, para onde eu estou indo. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando do seu olhar para um longo prazo. Aonde eu quero chegar com esse negócio em 5 anos, por exemplo, né? Essa empresa vai se tornar o quê? E aí você vai começar a definir ali os rumos da sua empresa. Esse é o olhar do planejamento estratégico. A gente vai chegar onde? Eu quero crescer, eu quero ser referência, eu quero ter tantas unidades, eu quero empregar tantas pessoas, eu quero faturar X por mês, enfim. Ali você vai definir o que você quer ser. Quando você pega esses objetivos aí, você vai desdobrar isso num tático. Como que eu vou fazer para que isso se torne realidade daqui 5 anos? Eu não posso sentar e esperar bater 5 anos ali no tempo e achar que eu cheguei lá. Não é isso, não existe mágica. A gente precisa fazer o quê? Trazer esse sonho, dividir ele em etapas e trazer ele para a nossa realidade hoje. O que eu tenho que fazer hoje para chegar lá? Isso a gente chama de planejamento tático. Então, ele é muito nível gerencial, ou seja, é aonde você vai dividindo ali as etapas do seu processo para que ele possa acontecer. A gente fala que muitas vezes o tático ele é de médio prazo. A gente está falando de um planejamento médio aí de um ano. O que eu tenho que fazer nos nossos próximos 12 meses para que a gente possa alcançar os objetivos, né? E ele está muito ligado às áreas da empresa. A parte de marketing, o que eu tenho que fazer no marketing, o que eu tenho que fazer na produção, o que eu tenho que fazer no comercial, o que eu preciso na gestão de pessoas, ou seja, eu vou trazer para cada uma das áreas do meu negócio objetivos e metas para serem colocadas em práticas no curto prazo, para que a gente possa desenrolar esse desafio que a gente está se propondo. E aí, com isso, a gente faz o quê, né? A gente parte para o operacional. Então, o que a gente vai fazer hoje para que a gente possa avançar nas metas daqui a um ano e, consequentemente, no segundo, no terceiro, até a gente alcançar aquele objetivo que foi traçado para daqui a 5 anos. Tá? Então, quando a gente fala do operacional, a gente está falando de um planejamento mais curto, mais restrito e muito voltado para a execução. Ou seja, em resumo, a empresa ela é uma integração de todos esses níveis. A diretoria ela vai apontar o norte. Então, às vezes, quando a gente fala assim, a gente vai ter algum curso de planejamento estratégico. O empresário que já tem alguma equipe, às vezes eles falam para a gente: posso mandar só meu funcionário? Legal, mas quando a gente fala de planejamento estratégico, definição de rumos, a gente está falando da estrutura do seu negócio. Veja você como proprietário do negócio não definindo para onde a sua empresa está indo. Não dá, né, gente? Por mais que você tenha uma equipe que vai te ajudar a colocar isso em prática, venha também entender esse processo, porque é o dono do negócio que vai ter que definir o rumo dessa empresa, para onde esse negócio está indo. Então, a diretoria, ela precisa de trazer para si essa responsabilidade. E aí ela vai integrar tudo isso, né? Junto da gerência ali, ela vai transformar esse norte aí em planos práticos para cada uma das áreas que a gente vai precisar de fazer com vendas, com marketing, com gestão financeira, com o nosso fluxo de caixa, com a logística, como vai ser a entrega, quantos funcionários eu preciso para aumentar todo esse fluxo. Então, a gente começa a trazer isso ali para o nosso gestor e, consequentemente, como a gente desenha isso na operação. Aí, então, a gente precisa pensar que todos esses níveis estão integrados e que se cada um deles, né, tiver isolado do outro, não vai funcionar. Eles precisam caminhar juntos, como uma engrenagem para que ele tenha
eficiência, tá? Só um minutinho, gente. Acho que elas já vão se acalmar. Tamara, não tá dando para escutar nada, tá? Ai, que ótimo, porque elas estão numa festa que chegou gente em casa e elas Não, não acham tá. que tá por emoção. Eu falei, ninguém vai me ouvir mais, mas tudo bem, já está acabando. Então, o que que a gente vai começar entendendo, né? Quando você começa um planejamento estratégico, a gente está falando de posicionar a sua empresa para o mercado, para que ela possa crescer. Então, qual que é o negócio da sua empresa? Muitas vezes, gente, isso parece ser muito óbvio, mas nós recebemos pessoas que têm dificuldade em descrever o que fazem. E quando a gente fala disso, a gente está falando em entender qual a proposta de valor do seu negócio para o teu cliente, né? Porque assim, vender doce todo mundo vende, né? Mas o morango do amor nem todo mundo tem. O que que a gente está querendo dizer? Né? Eu não vendo doce, eu vendo muitas vezes é o hype, é a novidade, é a inovação, é a curiosidade do meu cliente. Então, o teu produto ou o teu serviço, ele traz o que na vida do teu cliente? É importante vocês fazerem essa análise, porque às vezes a gente recebe empresários que ele fala: "Nossa, o meu serviço é ótimo, mas as pessoas não valorizam. Será que as pessoas estão entendendo qual é a sua entrega de fato? O que que você está ofertando? O que você quer trazer?" Então, todo e qualquer negócio, ele tem que ser estruturado pensando no benefício para o cliente, porque são essas pessoas que vão pagar pela tua empresa. Então, é extremamente importante esse posicionamento, tá, gente? Pensem bastante nisso. Qual que é o negócio da sua empresa? Mas não me descreva exatamente o seu serviço ou o seu produto. Pense na experiência que o teu cliente tem quando ele contrata o seu serviço ou ele compra o seu produto. É super importante vocês pensarem nesse posicionamento, porque é isso que vai fazer com que você consiga se vender melhor na hora que você for se posicionar para o teu cliente, tá? Baseado nisso, né? Então eu já sei o que a minha empresa tem de valor aí para o meu cliente, então eu vou começar a definir as minhas bases internas. Qual que é a missão da minha empresa? Ou seja, eu preciso definir internamente e todo mundo que faz parte desse negócio precisa de saber qual é essa missão. Então, a missão é a razão pelo qual sua empresa existe. É a descrição precisa que possibilita identificar a função e a unicidade da sua empresa. Uma missão, quando vocês vão escrever, você precisa contemplar nela o que fazemos, para quem fazemos e como fazemos. Tá? Então, depois, se vocês quiserem, dá uma olhadinha, coloque isso na internet e olhem, por exemplo. Ah, eu atuo na área, sei lá, de prestação de serviços, eu trabalho com seguros. Então, quem é meu concorrente? Sei lá, Porto Seguro é uma referência no mercado que eu atuo. Dá uma olhada na missão deles, dê uma pesquisada na missão daquelas empresas que são referência no seu ramo de atuação. Percebam como eles se posicionam. Não é para vocês copiarem, cada negócio é único, cada negócio é um negócio. Mas é importante vocês entenderem para que vocês façam a missão de vocês de uma maneira clara, que seja consistente para vocês e para todos os envolvidos nesse negócio. Quantas vezes, né, nós compramos de uma empresa porque a gente identifica com ela? Então, é exatamente o misto ali de missão com valores que faz com que as pessoas, né, tenham afinidades com o nosso negócio, tanto externos quanto internos, né? Então, a nossa equipe, quando ela vai trabalhar conosco, ela tem que saber o porquê que ela está trabalhando, o que que a gente faz, o que que a gente está proporcionando para o nosso cliente. Isso tem que ser parte, assim, intrínseca do negócio, porque senão vocês estão cada um puxando para um lado, se posicionando de um jeito e o cliente ele não vai dar credibilidade para esse negócio. Então a missão ela não é só um quadro bonito para ficar na parede da empresa. Ela é de fato a demonstração de o que a gente está propondo para realizar, para entregar para os nossos clientes. Alguém aí já fez a missão do próprio negócio? Depois contem para mim aí no chat. Tamara, tenho missão? Não tenho, ainda preciso fazer. Então pensem nisso. É legal se vocês depois pegarem esses conteúdos, gente, que a gente está passando, amanhã a gente já disponibiliza para vocês. Tenta colocar isso já no papel, porque vocês levem essas informações nas consultorias individuais. Isso ajuda bastante vocês a desenvolver melhor esse atendimento, tá?
Então, a missão, ela é necessária. Além da missão, a gente precisa definir quais são os valores da empresa. Então, valores são as crenças da empresa nos atributos que permitem a geração dos resultados. Ou seja, a gente quer crescer, mas a qualquer custo? Não, né, gente? Nós precisamos definir aquilo que a gente acredita que faz sentido. Então, são os compromissos que a empresa se impõe no sentido de cumprir a sua missão. Eu quero crescer, quero desenvolver, ser referência nesse mercado, mas não é a qualquer custo, né? Então, a gente vê hoje o quanto empresas que se posicionam, né, contra o trabalho infantil, empresas que se posicionam contra o trabalho escravo, elas acabam ganhando maior credibilidade junto aos seus clientes, porque além de produtos, a gente também vende valores. Então, os valores devem ser comuns a todo o corpo diretivo. As pessoas que administram aquele negócio, eles precisam acreditar nos mesmos valores, né? E eles vão englobar os princípios pessoais e os padrões morais, ou seja, essa empresa está baseada em qual padrão moral? Então, quais são os valores que eu tenho pessoalmente e que eu quero desenvolver dentro do meu negócio? E ali você vai fazer uma lista daquilo que muitas vezes é inegociável, tá? Então, olha, eu preciso trabalhar com pessoas que tenham ética, pessoas que tenham compromisso com o negócio, pessoas que tenham foco no cliente, pessoas que acreditam, né, num trabalho justo, num trabalho remunerado com qualidade, enfim, a gente começa a colocar todos os valores que são importantes para essa empresa, porque esse posicionamento, além de ser uma estrutura sólida para o teu negócio, ele também acaba sendo um posicionamento para que você utilize no mercado. Pessoas que têm valores parecidos com os seus, elas vão comprar do seu negócio. Né? Quantas vezes a gente já não viu grandes empresas aí saírem alguns escândalos na televisão e perderem market share, perder clientes, perder um monte de coisa. Por quê? Porque eles falavam de alguns valores e praticavam outros. Então, também precisa de ser a verdade desse negócio, senão não adianta. Porque o cliente sabe, né, gente? A informação hoje, ela é muito fácil, muito acessível para todo mundo. Tudo bem com os valores? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, vamos falar agora um pouquinho da visão, né? A visão vem ser o quê? Ela representa a linha de chegada para que a microempresa saiba que atingiu, utilizando parâmetros de tempo, espaço, quantidade e valor. Ou seja, a visão é aonde a gente quer chegar nesse negócio. Se lá no planejamento estratégico a gente falou de um olhar de metas entre 5 e 10 anos, aonde eu quero estar nessa linha do tempo? Qual que é o meu parâmetro, né? Ah, eu quero ser uma empresa de sucesso. Quanto é ser uma empresa de sucesso? Eu preciso de definir isso muito bem, né? A visão, ela tem que demonstrar onde eu quero chegar, mas ela não pode ser subjetiva. Ela é uma descrição de fato da minha realidade futura. Então, é importante que a gente defina isso, porque ela vai mostrar para onde que a gente está indo. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como começar a desenhar ali a implementação do nosso planejamento estratégico. Nós vamos começar a falar um pouquinho da análise competitiva, ou seja, né, a gente vai começar a nossa análise de ambiente. A gente tem que entender que a nossa empresa, nesse quadro está como. Eu não sei se vocês visualizam o meu cursor na tela. Sim, Ah, ótimo. Então, aqui a gente está no ambiente interno, né? Aqui é o meu negócio. Ele está entrando no mercado, ou seja, eu preciso de entender, né? Primeiramente, qual é o ambiente geral que essa empresa vai fazer parte? Então, qual que é a sociedade que eu estou sendo inserido? Quais são os comportamentos dessas pessoas? Como elas compram? O que elas gostam? O que elas valorizam? Tenho que entender. A gente está falando de gente, todo e qualquer negócio, ele é voltado para pessoas. Então, quem são essas pessoas? Né? Essa variedade de mercado que a gente tem, eu quero atuar com quem? Além disso, eu tenho que entender também a política. O quanto, né, a política atual pode impactar diretamente no meu negócio, né? Se a gente não. Ah, a Marília disse que não vê o cursor, a flechinha. Sim, não acho sei que se quando você para de mexer, ela desaparece. ela Mas soma. tem um que é o laserzinho, se você quiser trocar. Tem um que você Acho que clica, voltou. é um laserzinho. Ah, ótimo, obrigada. Então, tá aqui. Acho que é esse.
Ótimo. É Então, isso aí. assim, o componente político, ele tem influência, né, na onde a gente está sendo inserido, ou seja, o que que vai afetar o meu negócio ou não. A gente está vendo muito aí nessa questão do pessoal que exporta. Temos muitos clientes de micro e pequenos negócios que também exportam. E aí, o quanto isso afeta, né? O que está mudando? Eu também importo produtos, parte dos produtos que eu utilizo no meu negócio, ele vem de fora. Qual o impacto que isso tem? Se a gente não fizer esse acompanhamento, a gente corre o risco de perder informações que são muito importantes e deixar o nosso negócio descoberto, né? A gente também precisa entender o componente econômico, ou seja, né, como que está a economia do país e se eu vou exportar também ou importar, como que está a economia externa, ou seja, a gente precisa entender quais impactos a gente pode ter diretamente no nosso negócio ligados à economia. E também o componente tecnológico. O que está acontecendo aí de inovação, de melhorias? Tem como eu melhorar processos de gestão, de produção? O que tem de novo? A IA está vindo aí muito presente no dia a dia das empresas. Posso comprar máquinas e equipamentos que vão otimizar também o meu negócio, enfim. É importante a gente entender todo esse ambiente externo. Além do ambiente, né, que a gente chama de ambiente geral ou macroambiente, a gente fala também do ambiente operacional ou ambiente setorial. Então, nesse segmento que eu vou atuar, como que está, né, o posicionamento dos investidores? As pessoas estão investindo nesse tipo de atividade? Tem margem de crescimento? Tem atratividades? Os clientes, como eles se comportam? Com que frequência eles compram, né? Qual que é o ticket médio para esse perfil de negócio? Quais são as expectativas desse cliente? Como que eu vou fazer para trazer novidades a fim de atrair esses clientes e tirar ele do meu concorrente, trazer ele para dentro da minha empresa? Tenho facilidade de mão de obra? Tem que treinar alguma necessidade específica? Ou tem dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar nesse tipo de atividade? Existem órgãos e grupos reguladores, né? Quais são os órgãos que podem impactar diretamente, né? Então, para eu ser um corretor de imóveis, eu preciso de estar registrado no CRES. E assim, várias outras atividades também existem grupos que regulam aí a atuação. Quem são os meus concorrentes, né? Afinal de contas, eu preciso entender o meu cliente, o meu concorrente, para eu conseguir ter chance no mercado. Afinal de contas, eu preciso ser mais atrativo do que o meu concorrente, né? Eu preciso de fazer com que esse cliente me enxergue, então preciso de ser competitivo. E quem serão os meus fornecedores? Tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque se tiver algum problema aí na sua cadeia de fornecimento, provavelmente você também vai falhar com o teu cliente e isso pode ser um desastre para o posicionamento do seu negócio. Analisei o meu setor e aí a gente parte para a análise interna, né, que é a análise do nosso negócio de fato. Então, quais são, né, os aspectos de operação, de marketing, de finanças, aspectos de grupos, de equipe, de gestão, enfim, de produção. Tudo isso está impactando dentro da sua empresa para que você de fato consiga entregar aquilo que você está prometendo quando você anuncia a sua empresa no mercado. Então, com a análise de ambiente, a gente vai utilizar algumas ferramentas, né? Então, eu trouxe algumas ferramentas para vocês fazerem isso. Então, a análise PEST, né, que ela vai fazer o quê? É trazer esse olhar de vocês para quais são os fatores políticos que podem influenciar o seu negócio. Então, ela vai servir como um guia, né, para que vocês possam ir ao mercado e fazer esses levantamentos. Os fatores econômicos, os fatores sociais e os tecnológicos que podem influenciar na empresa de vocês. Então, o seu negócio sofre influência de algum desses fatores? Essas são questões para ajudar vocês a pensar. Então, olhem para todas essas análises aqui e se perguntem isso, né? Qual que é a importância, né, de cada um desses aspectos para a minha empresa? Se tudo funcionar bem, como vai ficar? Porque quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar em planejar também diferentes situações. Se tudo tiver dentro do previsto, como vai ser o meu resultado?
Ah, vai ser XYZ. Se não der tão certo quanto eu estou prevendo, qual o impacto disso? Então, se eu preciso de vender 200 mil por mês e eu estou vendendo 50, qual o impacto disso e como eu vou fazer para reverter essa situação? Ou se eu estou prevendo vender 200 mil por mês e eu estou vendendo 400 mil, como eu vou ter condição de entregar tudo isso, sendo que eu previ menos? Como que eu faço para escalar rapidamente ou para tentar barrar um pouco a demanda, porque depende muito da estratégia que você vai ter, para que eu tenha controle da situação. E é engraçado falar nisso, né, gente? Porque, por incrível que pareça, muita empresa cresce, quebra no crescimento, porque ela não tinha um crescimento estruturado, tá? Então, esse também é um cuidado. Então, quando a gente fala de todas essas análises, é para que a gente faça um planejamento considerando diferentes, né, situações que podem vir. Então, a gente vai analisar aí uma certa realidade. Então, se tudo caminhar certinho, isso vai estar dentro do previsto, está tudo bem. Eu posso pegar um cenário ali bem mais pessimista e entender como que eu vou fazer a correção se isso acontecer, e também um cenário muito otimista para que a gente pense em como ajustar se isso acontecer. Então, olhe para esses fatores externos e entendam, né, como que eu devo agir diante de todos eles para que eu consiga me manter competitivo. Essa é uma primeira ferramenta para vocês analisarem. Então, levantem essas informações. Dúvidas com a análise PEST? Tranquilo? Vocês estão quietinhos, né? Vocês estão aí, né, gente? De vez em quando manda um oi, tô aqui, ou senão eu falo, olha, foi todo mundo embora e me deixou aqui. Ah, ótimo, muito bem. Não desistam, gente. Força, vamos junto. Acredito que com a análise PEST está sossegado. Aí a gente passa para outra análise muito importante do nosso negócio, né? Que é a análise SWOT. Por favor, não deixem de fazer. Essa aqui vai ser um ponto muito importante, porque isso vai ser um ponto que vai trazer diferencial na consultoria de vocês. Se vocês forem para a consultoria já com a SWOT feita, vai fazer com que vocês já vão pensando em planos de ação. Ela é muito a base de um plano de ação da empresa. Então, essa é uma ferramenta muito importante, tá? Então, o que, que é a análise SWOT? Ela é um processo de identificação das oportunidades e das ameaças, ou seja, quando eu olho para fora da minha empresa, eu estou falando de oportunidade e ameaça. Eu estou olhando para o mercado e falando, gente, o que, que pode ser bom para o meu negócio, que está existindo lá de oportunidade nesse mundo, e o que, que pode ser uma ameaça. O que, que se der errado lá fora está fora da minha gestão e aí pode acabar com a minha empresa. Então, é importante a gente analisar tudo isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai cruzar essa análise externa com a análise interna, que são as fraquezas e as nossas forças. Aí a gente olha para dentro e fala assim, né? O que, que eu tenho internamente ali de força para poder ganhar espaço no mercado, né? O que, que eu tenho de fraqueza que eu preciso de ajustar e corrigir? E esse cruzamento das forças e das fraquezas fazem com que a gente desenvolva o plano de ações de correção das nossas fraquezas, de aproveitamento das oportunidades, de um melhor aproveitamento, né, das nossas forças. Ou seja, o mundo ideal é a gente ter força aliada com oportunidade, porque eu sei fazer isso bem e o mercado quer isso. Funciona assim no dia a dia do negócio? Nem sempre, né, gente? Às vezes a gente tem oportunidade, não dá conta de atender. Às vezes a gente está fraquinho aqui. Se isso tivesse ajustado, muitas oportunidades seriam aproveitadas. Então, é importante a gente fazer essa análise de uma forma bem realista para que a gente possa ajustar a nossa rota, tá? Então, aqui as oportunidades são o quê? São situações, tendências ou fenômenos externos à sua empresa. Então, eles podem ser atuais ou eles podem ser potenciais, ou seja, já está acontecendo, ele tem uma tendência que isso vai acontecer e eu posso me aproveitar disso. E ele vai fazer com que eu consiga ali, né, reconhecer essas chances que o mercado tem para que eu organize a minha empresa para aproveitar tudo isso.
Então, essas são as oportunidades, né? Aliado a isso, a gente também precisa analisar o outro lado da moeda. Quais são as situações, tendências ou fenômenos que estão externos à empresa, mas que eles podem ser obstáculos para o crescimento do meu negócio. Os pontos fortes são as suas vantagens, né? Vantagens estruturais internas, o seu produto ser diferenciado, o seu atendimento ser de excelência, a sua agilidade de entrega, enfim, é tudo aquilo que você faz muito bem e que você tem isso reconhecido pelo teu cliente, tá? Então é importante a gente falar isso porque quando a gente fala com o empreendedor, às vezes ele acha que o negócio dele está maravilhoso, mas ele não tem reconhecimento do cliente com aquilo. Aí, desculpa, não é um ponto forte, é uma ilusão. E aí a gente precisa de ajustar. Então, é importante fazer essa análise fria, né, para que a gente olhe para o negócio, não como a gente olha para um filho, né? Tá tudo perfeito, não tem defeito, a gente não quer enxergar a situação. A gente precisa tratar com a realidade de fato. Eu estava no atendimento esses dias e a empresária ela tem uma loja e ela disse que estava com dificuldade com o funcionário, ela dispensou porque o funcionário não era legal e já fazia quase 2 anos que ela não conseguia contratar porque ela estava com dificuldade de pessoas, enfim. Isso todo mundo sabe que é uma grande dificuldade para micro e pequena empresa. Ela falou, Tamara, então eu prefiro, porque hoje o meu negócio, o grande diferencial que eu tenho é atendimento. Porque eu atendo todos os meus clientes. Eu percebo que eu não dou conta de expandir, mas sou eu que estou diretamente com o meu cliente. E aí a gente conversou um pouquinho dos processos de divulgação, que na verdade era um pouco esse o foco. Quando eu fui analisar o Google Meu Negócio da empresa dela, ela falou: meu marido que cuida dessas ferramentas, eu não costumo ficar muito atenta a isso. E aí ela falou: eu não costumo nem acessar, mas está tudo bem. Quando a gente abriu, tinham 3 manifestações. As 3 eram reclamações de atendimento. E eram reclamações de atendimento de 8 meses para cá, ou seja, já era o período que ela não tinha funcionários. E aí eu falei, o que que a gente faz com isso? Primeiro ponto que quando a gente olha para o marketing tá ruim que você não acompanhou, ou seja, eu nem respondi ninguém, né? O cliente reclamou e ficou no vácuo, ou seja, e tinha uma reclamação que era assim, eu tento falar com eles, eles nunca respondem, e nem ali. Então, isso é muito arriscado. O ponto que ela entendia como um ponto forte do negócio dela era uma fragilidade. E o cliente não estava vendo essa qualidade toda. Por isso que quando a gente vai fazer um planejamento, a gente precisa fazer um planejamento sem essa emoção ligada, né? Vamos entender de fato onde a gente está bem e aonde a gente não está. Porque aí sim a gente consegue fazer a correção, né? Então, se é um ponto fraco, ou seja, aquilo que eu não estou fazendo legal, tem uma desvantagem competitiva, sei que o mercado ou ele espera um pouco mais, mas nesse momento eu não estou conseguindo fazer a entrega, mas ali você vai elencar o tamanho do impacto disso no seu negócio para desenvolver o seu plano para que você possa fazer ajuste, tá? Então, o ideal quando a gente fala da análise SWOT é trabalhar esse cruzamento. O mundo ideal é a gente preparar os nossos pontos fortes para aproveitar as oportunidades, minimizar os nossos pontos fracos a ponto, né, deles conseguirem ficar ali aproveitando oportunidades também, que ele não seja um impeditivo. É importante a gente perceber, né, do preparo para essas ameaças que podem vir externamente, ou seja, desenhar plano B, plano C para alguma ameaça que você identifique que possa impactar o seu negócio, porque todas as vezes que a gente faz isso no papel, a gente não tem custo, né, gente? Se a gente espera isso acontecer no dia a dia, é muito mais doído. Então, a ideia é que a gente já faça isso antes para evitar problemas lá na frente. Então, uma ferramenta bastante poderosa, quando ela é utilizada com consciência e estratégia, ela faz com que vocês vejam muitos caminhos a serem ajustados e a serem aproveitados dentro do negócio de vocês. Aí a gente fala um pouquinho, né, dessa análise do setor, né? Como que estão ali os investidores, como essas pessoas estão se comportando. O Luiz perguntou, né? Isso inclui, por exemplo, incluir diversos canais de venda? Perfeito, Luiz, porque hoje a gente tem um mundo de possibilidade. A gente quer vender no físico, no digital, é o marketplace, eu atendo os pedidos pelo WhatsApp.
Porque assim, a comunicação hoje está muito fácil, né, gente? Está fluida. A gente consegue chegar no cliente de uma maneira relativamente fácil. Porém, se a gente não está preparado para isso, a gente vai dar o quê? Um tiro no pé, tá? Então, todas as vezes que a gente fala, por exemplo, né, dessa diversificação de canais, a gente está falando de toda uma estrutura que tem que estar preparada por trás disso, né? De quantidade de produto, de acompanhamento, de análise, de logística. Então, a gente precisa de olhar para o nosso negócio. Eu preciso estar em todos os lugares? Não, o primeiro ponto, eu preciso de estar onde o meu cliente está. Porque o cliente não está em todo lugar, tá, gente? A gente precisa da segmentação. Isso não faz parte dessa reunião aqui, mas se vocês entenderem, Tamara, a gente está com dificuldade de segmentação, de alcançar o cliente, de trazer uma proposta de valor que tenha aderência ao mercado, a gente tem depois cursos que podem ajudar nesse processo também. Mas a gente precisa entender isso. O cliente ele não está em todos os lugares, eu preciso estar focado. E se eu tenho abrangência para estar em diversos lugares, o que tem que estar preparado internamente para que isso faça sentido? Tá? Então, realmente isso faz parte, sim. Às vezes é melhor você estar com qualidade em 2, 3 canais. Vou usar assim, eu estou na loja física e atendo no WhatsApp bem, estou em um marketplace, do que você falar, eu estou em todos os marketplaces, eu tenho meu site próprio, eu tenho a loja física, eu vendo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Depois, quando começa a pedir o produto ou contratar o serviço, você não dá conta de fazer essa entrega ou você deixa o cliente esperando no vácuo. Tudo bem? Acho que é isso, né, Luiz? Depois você me conta se eu te respondi. Então, quando a gente fala dessa análise setorial, a gente vai analisar, perfeito, obrigada. Os investidores, né? Então, como as pessoas estão se comportando nesse mercado? O crédito é fácil de acessar? Não é? É um negócio de risco ou não? Né? As pessoas no entorno, né? Onde eu estou iniciando o meu negócio, como elas se comportam? O que é interessante aqui dentro? O potencial dessas pessoas, nível de renda, número de população, impactos que podem ter diretamente no meu negócio, ligado a toda a comunidade ali aonde a minha empresa está inserida. Quem são os meus concorrentes? Né? Como eles atuam, o que eles oferecem, o que tem de bom, de ruim. Eu costumo brincar que hoje é muito mais fácil de você fazer um planejamento estratégico. Né? Com a internet, você entra lá no Reclame Aqui, você consegue ver várias reclamações e manifestações do cliente, inclusive com seus concorrentes. Você já vê ali o que tem de bom, o que tem de ruim, se está respondendo, se não está, se está legal, se não está. Então, isso fica muito mais fácil. A mão de obra, né? Tenho facilidade de contratação? Não tenho. As pessoas vão precisar de um treinamento específico. Isso é acessível? Não é? Qual é o investimento para o desenvolvimento de uma mão de obra, caso eu precise desenvolver, se eu não encontrar isso já pronto no mercado? Né? Os meus clientes, o comportamento, o gosto, classe social, segmentação é importante de ser feito. Os fornecedores, ai, Tamara, eu já fechei com o fornecedor, ele é ótimo, tá? Continue procurando, liste outros fornecedores, porque se o seu falhar, o seu negócio não pode parar por causa dele. Já vi muita empresa aí com dificuldade porque fechou contrato com um fornecedor único. E quando ele falhou, o negócio foi afetado assim rapidamente. E os grupos reguladores, né? Quais são as legislações, regras que impactam diretamente aí no meu negócio? Então, não se esqueçam de fazer a análise setorial e, consequentemente, a análise interna. Hora de olhar para dentro do nosso negócio. Investidores, seria quem investiria na nossa empresa? Sim, às vezes, Fábio, não é nem necessariamente uma pessoa que vai investir direto no seu negócio. A gente pode fazer uma análise até de mercado. Por exemplo, no banco, acesso a crédito. Para o meu perfil de negócio é fácil? Esse crédito é caro, não é caro, é difícil de acessar, o juro, condição de pagamento, isso também pode ser uma análise interessante quando a gente fala em investimento. E aí a gente pode até pensar, eu quero trabalhar também com investidores, pessoas colocando dinheiro no meu negócio? É possível. Quando a gente fala, né, da vida da micro e pequena empresa, isso não é muito comum. Aí a gente está falando muito mais os sócios, que é um acesso que a maioria do micro e pequeno negócio ele começa acessando, né, uma pessoa que vai investir junto com ele, do que um investidor de fato.
Mas hoje a gente fala de um mercado onde tem muito mais acesso a esse perfil de pessoa que tem dinheiro e que ela gostaria de investir, que é o caso que a gente vê nas startups, em eventos de investimento, né? Então, se a sua empresa estiver bem estruturada, esse também pode ser um caminho. É o mais comum? Não. Mas essa análise, se não é por pessoas que vão investir no seu negócio, é analisar as oportunidades de crédito, de acesso a crédito, linhas que podem ser atrativas para te ajudar nesse processo aí e ver se é fácil de acessar. Porque tem alguns ramos de atividade que não, é um pouco mais complexo, principalmente alguns ramos que envolve um maior risco, né? Então, é importante entender esse processo do mercado como um todo para ver se você tem condições de expandir rapidamente. Então, de repente, você tem uma ideia de negócio, você tem um determinado limite de investimento para começar a sua empresa. E a sua ideia é super legal e você começa a perceber que tem muita demanda. E aí você quer expandir rapidamente, mas você não tem caixa gerado por você mesmo. E aí você vai precisar de levantar isso no mercado. Vou ter facilidade para isso ou não, tá? Então é pensando também nesse sentido. Voltando um pouquinho para a análise interna, é hora de olhar para dentro do seu negócio, né? Então, quando você vai desenvolver o seu negócio, é importante você pensar na sua estrutura, o que vai ser necessário investir ali para que a gente possa fazer o nosso negócio se tornar realidade. Né? Quais são os fatores críticos para o sucesso do meu negócio? Ou seja, o que é extremamente importante que a minha empresa tenha para ela ser competitiva nesse mercado? Né? Quais são os meus diferenciais em relação aos meus concorrentes? O que eu faço bem? Ó, lá na análise SWOT você já está falando de análise interna, tá, gente? Então vocês percebam que uma ferramenta ela vai ajudando a outra aí no seu processo de planejamento. Quais são os conhecimentos técnicos necessários, né? Eu preciso de ter alguma licença, alvará, formação específica para isso? Ah, eu vou montar uma farmácia. Você é farmacêutico? Não. Você tem um farmacêutico? Não. Então vai ser dificuldade, porque é obrigatório, né? A gente precisa de um farmacêutico que assine ali pelo estabelecimento, que esteja lá dentro trabalhando. Então, quais são os conhecimentos técnicos necessários para o desenvolvimento da minha atividade? Né? Como que vai ser feita a gestão? Né? Quem organiza? Como que eu faço preço? Tenho conhecimentos de marketing, divulgação, recursos humanos, minha política comercial, meios de pagamento, prazo para os clientes. Ou seja, quando a gente fala do planejamento, é hora de você colocar o dia a dia da sua empresa no papel. Primeiro, ela nasce no papel, né? O papel ele aceita erro, o dia a dia às vezes não. Então, vamos nos dedicar aí à nossa análise interna. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Definir os nossos objetivos estratégicos, ou seja, né? Objetivos, metas, o que a gente vai percorrer aí, fazer no dia a dia para que a gente possa tornar tudo isso realidade. Então, os objetivos são os resultados que a empresa pretende alcançar em um prazo determinado para concretizar a sua visão, sendo competitiva no ambiente atual e no futuro. Essa é uma definição de Vasconcelos Filho, né? Então, o que acontece? A gente precisa de pensar que aqui a gente vai fazer a diferença do que é sonho e do que é meta. É a hora da gente tirar ali dos nossos sonhos e partir para a realidade. É isso que eu quero? Se for assim, vai ser maravilhoso. Tá, então vamos transformar esse sonho aí em meta, porque ele não é jogado, né? Então, a ideia não é ser rico, a ideia é ter quantos milhões em quanto tempo, a partir de quais atividades. Aí a gente está falando em dar forma para o negócio, tá? Porque às vezes o sonho ele é gostoso, mas ele está subjetivo. E aí ele não se torna realidade se ele não virar uma meta de fato. Então é nessa hora que a gente vai colocar ele aí de uma forma para que a gente possa transformar isso em realidade. É a mesma coisa que eu abrir um negócio e falar: meu objetivo é vender 500 peças por dia a partir de um mês. Tá, mas aí eu tenho que olhar se eu tenho estrutura para isso, se eu consigo produzir, se eu tenho caixa para comprar mercadoria, se eu tenho caixa para poder desenvolver o meu produto ou manter ele no meu estoque até eu vender e receber do cliente, os prazos envolvidos nisso. Então, quando a gente começa a olhar que
para o nosso objetivo estratégico, a gente está falando em dar forma na estratégia de fato no dia a dia para que isso seja realidade. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Estabelecer um objetivo é como plantar uma semente. Você a enterra, depois rega, expõe à luz do sol e fertiliza. Em algum momento do futuro surge um brotinho. Você dá continuidade ao processo de cuidados até ter uma planta robusta e forte, com brotos e frutos. Você não planta uma semente e fica só olhando para a terra, esperando os resultados imediatos. Ou seja, essa reflexão aí de Sherry Carter Scott, ela traz um pouquinho do que a gente precisa de viver dentro da empresa. A gente sabe que o nosso processo de transformar o nosso sonho em realidade, ou seja, de alcançar as nossas metas, ele vai precisar de empenho, dedicação e processo. Tem todo um processo envolvido para a gente chegar lá. Então, a gente precisa definir com clareza, né, o objetivo e o processo para que a gente possa desenvolver isso. Então, quando a gente fala de objetivo, a gente está falando o que a empresa quer, o que ela vai alcançar, o que ela espera conseguir. E quando a gente fala da estratégia, a gente está falando em como ela vai fazer isso se tornar realidade. Por isso que quando a gente fala em objetivo estratégico, é o que e como eu vou fazer para que isso se torne realidade, tá? Então, é importante a gente pensar que os objetivos, eles precisam de ser baseados nas áreas específicas de uma empresa. O que isso quer dizer? A empresa ela tem divisões, ela funciona como uma engrenagem. A minha área comercial, ela precisa de estar alinhada com os recursos humanos, com as operações, com as finanças, porque se uma dessas engrenagens não funciona, a máquina não anda. Isso se quebra. Pode ser que eu consiga, no comercial, ter um sucesso enorme de vendas, mas financeiramente eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima para produzir tudo aquilo, ou para ter aquele estoque. Ou mesmo se eu trabalho com serviços, de repente eu faço uma divulgação maravilhosa e todo mundo está querendo contratar o meu serviço, mas eu trabalho sozinho, eu tenho só 24 horas no dia. E não é as 24 horas para o trabalho, porque a gente precisa viver, ou seja, a gente é limitado. Então, como eu ajusto as minhas operações? Né? Quem são as pessoas necessárias? O tamanho do meu caixa para ter esse estoque? Ou seja, quando a gente fala dos objetivos, a gente percebe que a gente precisa definir objetivos em todas as áreas da empresa, para que a nossa engrenagem ela funcione bem e ela esteja alinhada, voltada para o nosso objetivo maior. Então, a gente costuma dizer um objetivo específico, grande, claro ali, e ele vai ser dividido em objetivos por área ali menores, para que a gente faça com que isso seja alcançado. Então, quando a gente olha, né, como que eu vou colocar isso, todos esses objetivos em prática, eu vou transformá-los eles em metas, então a gente tem uma técnica para isso, que é o que a gente chama de SMART. Então, o SMART nada mais é do que quais os resultados que a empresa pretende alcançar em um prazo determinado para concretizar a sua visão, ou seja, né, o que eu preciso de realizar aqui em quanto tempo para que as minhas metas sejam alcançadas. Então, ela precisa de ser competitiva no ambiente atual e no futuro. A palavra SMART ela vem do inteligente em inglês, mas ela é um acrônimo, né? Ela usa ali todas as letrinhas para trazer uma técnica de como você desenhar a sua meta, o seu objetivo. Então, uma meta ou objetivo, ele precisa de ser, ao mesmo tempo, específico, ou seja, eu tenho que descrever exatamente o que eu quero fazer, o que vai ser realizado. Ele precisa de ser mensurável, né? Então, por exemplo, eu quero vender mais. Vender mais é específico. Mas vender mais quanto? Ele não está mensurável. Então, só se eu chegar hoje para uma equipe de vendas e falar, é o seguinte, a partir do mês que vem a gente precisa de vender mais. Se ele vendeu 1 centavo a mais do que ele vendeu esse mês, ele já superou a meta dele. Então, a gente precisa ser mais específico do que isso, né? A gente precisa de trazer, por exemplo, elementos de mensuração.
Então, eu preciso aumentar as metas em 20%. Mas eu também não posso chegar e falar, olha, a partir do mês que vem eu quero aumentar minhas metas em 500%. Existe essa possibilidade? Aí a gente olha para o histórico da empresa, nunca teve como fazer isso. O meu estoque não é suficiente para um aumento de 500%. Às vezes a minha produção não consegue entregar no prazo prometido, ou seja, ela não é atingível. Então a gente vai alinhar as expectativas para que ela seja possível de ser atingível. Então, além de específica e mensurável, ela tem que ser atingível. E, ao mesmo tempo, ela precisa de ser relevante. Ou seja, as pessoas precisam de entender o porquê elas estão trabalhando por isso. Por que que a gente quer que a empresa cresça? Ah, para o dono ganhar mais. Não, não funciona assim, né, gente? Para a empresa se desenvolver, para a gente poder contratar melhor, para a gente poder incentivar os funcionários. As pessoas precisam enxergar o que ela é nesse processo e para onde elas estão indo. Então, a meta também precisa de ser relevante. Então, quando a gente fala de relevância, a gente pode utilizar ali, né? Porque a gente está trabalhando para crescer a empresa, ou a gente está num momento onde essas vendas são extremamente importantes, porque senão a gente não consegue sustentar a nossa estrutura, enfim, a gente tem objetivos ali de sobrevivência, de expansão, enfim, de retração, depende do quadro da empresa. E ela precisa de ser temporal. Nós precisamos de aumentar as vendas em 20% para que a gente possa, né, manter ali a nossa estrutura ou para que a gente possa aumentar, né, o nosso faturamento e comprar maquinários ou atingir novos mercados ou conseguir ser referência no mercado em até 2 meses, no próximo mês, né, porque senão fica vago. Não aconteceu esse mês, nem mês que vem, nem esse ano, nem no outro ano, mas uma hora a gente chega, não dá para ser assim. Então, quando a gente fala de um objetivo SMART, ele vai abranger, né, na sua definição, todos esses pontos. Aí sim a gente está conseguindo desenhar bem uma meta. Então, qual que é a estratégia que vocês vão adotar no negócio de vocês? Vocês conseguem, quando vocês veem essa estrutura, direcionar ações de vocês para atingir uma visão de futuro, ou seja, são as metas de hoje que vocês estão definidos que vão levar essa empresa até o alcance dessa visão no futuro. Então, onde eu quero chegar daqui a 5 anos, eu preciso dar um passo hoje. Então, esse passo ele tem que ser bem estruturado. Então, percebem que todo o planejamento realizado está interligado com o que será feito no plano de ação? Então, tudo que eu sonho em ter lá na frente, ele precisa de fazer sentido hoje e ser executado já em partes menores para que isso aconteça lá na frente. Definimos o SMART e a gente vai entender o quê, né? Que temos um objetivo geral, maior, mais desafiador de longo prazo, que é o que a gente falou lá atrás, né? No planejamento ali estratégico, então aquele objetivo onde eu quero estar daqui 5, 3, 5, 10 anos. E aí, com isso, eu vou fazer o quê? Vou desmembrar isso em ações que eu vou colocar em prática hoje, ou no mais tardar durante este ano, que a gente chamou de tático, trazendo para cada uma das áreas da nossa empresa os objetivos específicos. Com isso tudo definido, o que a gente parte? Para a implantação, ou seja, a gente parte para o tático, para a ação. No dia a dia, quanto eu preciso vender, tá? Então, você vai trazendo isso aí para a rotina do teu negócio e caminhando rumo ao seu objetivo maior. Então, os objetivos SMART, né? A gente trouxe um exemplo aqui. Então, uma meta específica, qual seria? Ah, é aumentar vendas. Geralmente, essa é uma dor muito comum nas empresas. Então, minha equipe de marketing irá aumentar as vendas online no nosso site, porque queremos aumentar a nossa presença online. Então, o que eu quero com essa meta? Aumentar as vendas. Quem vai ser o responsável por essa meta? A equipe de marketing. Onde ela deve ser realizada? Vão ser vendas online. Ele quer aumentar as vendas dele por esse canal. Como que essa meta vai ser batida? Através do nosso site. Eu vou trabalhar isso com um site próprio, né? E aí, por que nós queremos aumentar, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer aumentar a nossa presença online, ou seja, eu quero atingir um novo mercado. Então, baseado nisso, como que ficaria esse objetivo aqui colocado no SMART? Então, qual que é a área estratégica dessa meta? A área financeira.
O que que essa empresa tem que fazer? Aumentar a sua venda online. Como que a gente vai mensurar isso? Através do faturamento. Ela vai aumentar em tantos por cento ou em tantos mil. A gente vai estar ligando, né, essa mensuração, esse acompanhamento da meta ao fator dinheiro. Ela é uma meta alcançável? Aí você vai fazer essa análise, né? Eu tenho condições de aumentar nesse volume de meta? Sim, a minha estrutura suporta, a minha logística aguenta, a minha equipe dá conta, então já fiz a minha análise, é possível. Isso é relevante para a nossa empresa? Sim, eu enxergo que o mercado online ele tem crescido cada vez mais e se eu não tiver atuante nesse segmento, eu posso perder aí oportunidades no meu negócio ou vir a ter o meu negócio ameaçado no futuro. Então, sim, é relevante. Qual que é o prazo para que a gente consiga colocar isso em prática? Aí você vai definir ali o tempo. Então, basicamente, o seu objetivo SMART ele vai ser aumentar as vendas online no faturamento de tantos por cento até data tal. Então, quando você coloca ele nesse formato, ele fica claro para todo mundo que está envolvido nesse processo perceber o que precisa ser feito e trabalhar nesse rumo. Tá? Dúvidas aqui? O Luiz perguntou: isso é feito em alguma ferramenta específica? Não, não necessariamente, Luiz. Você pode ser um Excel, pode ser um Word, enfim, a ferramenta que você achar melhor. A ideia é que você tenha essa visão do seu negócio. Na consultoria, pessoal, vocês vão participar de planejamento estratégico, o consultor também pode disponibilizar, a gente tem alguns modelos, tá? De planilhas de planejamento estratégico que podem ajudar. Agora, é necessário? Não é necessário, facilita bastante. Tá? Então, utilize a ferramenta que você mais se identifica, mas a gente também tem algumas opções e é legal na consultoria vocês conversarem um pouquinho sobre isso, que ele pode disponibilizar para vocês, tá? Então, não deixem de agendar. Tranquilo até aqui, pessoal? Show. Então, o que que a gente precisa de pensar, né? Deixa eu ver aqui, acho que alguém mandou uma pergunta. Porque nesse caso, a área estratégica é financeira e não marketing ou vendas? Não, na verdade, quando a gente fala de área estratégica aqui, ele está descrevendo a financeira como uma das áreas estratégicas. Lembra que as áreas estratégicas são todas as engrenagens do negócio. Pessoas é estratégico, operacional, finanças, tá? Então, todas elas são. É que essa meta que a gente definiu no exemplo está ligada à área de finanças. Tá? Mas não que ela seja uma área estratégica e as outras não. Todas são, mas aí você vai definir metas por áreas. Nesse caso aqui, ele fez uma definição de valores daquela meta. Então, eu posso chegar depois lá dentro da minha área estratégica de marketing e pegar essa mesma meta e definir como vai ser a campanha de marketing para que isso seja alcançado. Elas vão se complementando. A gente nunca isola. Lembra das engrenagens? Todas elas caminham para o mesmo objetivo, tá? O Carlos colocou, e quando se lida com muitos fatores inconstantes? Olha, Carlos, a gente precisa de analisar depois individualmente quais são esses fatores, né? Porque aí a gente precisa de ver o inconstante está sobre o seu domínio ou não. Porque se você trabalha em algum mercado que tem muito risco ou muita ameaça, é, existem alguns caminhos. Você vai projetar, né, cenários positivos, realistas ou negativos. Além disso, você precisa de pensar em alguns planos A, B e C, caso alguma coisa não dê certo. Mas, quando a gente fala de muitos fatores inconstantes, a gente está falando de um retorno muito alto, porque você está trabalhando numa instabilidade muito grande. Então, tem que entender se está inconstante porque falta alguma gestão interna ou se são ameaças externas que estão fora do seu controle. Tá? É bem legal você levar isso também para a consultoria, porque aqui a gente não vai conseguir abrir para cada caso, mas assim, a gente precisa entender qual que é a essência dessa inconstância dentro do seu negócio. E assim, a gente sabe que todo mundo enfrenta aí alguns desafios, dificuldades, mas se isso é o mais comum no seu negócio, a gente tem que entender o modelo de negócio para ver se precisa de algum ajuste. Tudo bem? Então, vamos voltar lá onde a gente estava.
que é alguns cruzamentos, né, que a gente faz com as ferramentas que a gente demonstrou até aqui, né? Então, o que que eu vou pegar ali? A minha Smart e a minha Fofa, ou seja, eu vou lá na minha Fofa e vou entender as minhas fraquezas, por exemplo. Ah, eu tenho uma fraqueza aqui. O que que eu vou fazer para minimizar isso? Eu vou desenvolver uma meta para que a gente faça ajuste. Então, por exemplo, a minha fraqueza, vou supor aqui. Ah, a minha fraqueza é o atendimento. Meu atendimento está muito ruim. Então, qual que pode ser uma meta para lidar com essa fraqueza e tentar tirar essa deficiência da empresa? A minha meta pode ser implantar um treinamento para a equipe, pode ser a gente colocar ali, olhando para pessoas, né, um treinamento de equipe, olhando para a parte financeira, eu posso estabelecer um pagamento de comissionamento por nível de venda, eu posso fazer uma bonificação também por nível de elogios recebidos dos clientes. Então, a gente vai olhar para aquela fraqueza e colocar ali as nossas metas para ajuste. Então, é um treinamento para a equipe de vendas que vai acontecer dentro de um mês, onde todos eles vão participar ali, eles vão ter depois um acompanhamento, enfim, a gente vai definindo isso numa meta SMART, tá? Então, olhem para toda a análise que vocês têm ali na Fofa, então ameaças, oportunidades, as fraquezas e as forças, e olhem tudo isso, como a gente vai fazer para ajustar o que é ruim e aproveitar e potencializar aquilo que a gente tem de bom e estabelecer um plano de ação olhando para tudo isso. Tá? Então, esse cruzamento de ferramentas é bem importante, vai facilitar na implantação das estratégias de vocês. Ou seja, analisei o ambiente, coloquei tudo isso no papel e comecei a definir os meus objetivos. Com esses objetivos definidos, o que a gente precisa fazer? Colocar isso em ação. Então, temos o nosso planejamento pronto e precisamos que isso saia do papel e se torne realidade. Então, chegou a hora do plano de ação. A ferramenta que vai nos ajudar, né, a definir as estratégias do negócio, comunicar a todos os envolvidos, fazer com que isso de fato seja colocado em prática, é o que a gente chama de 5W2H. Então, ela consiste em um conjunto de questionamentos estruturados que permitem a identificação e discussão de informações específicas sobre projetos, planos de ação estratégicas, entre outros. Ou seja, vamos pegar ali todas as nossas metas e nossos objetivos e colocar isso em um formato de plano de ação. Ou seja, o que que vai ser feito? Então, o 5W ele vem aí das questões em inglês, né? What, why, where, when e who. Basicamente é what. O que que vai ser feito? O que que a gente vai fazer? Bom, por que que isso está sendo feito? Onde que vai ser realizado essa solução ou essa estratégia? Quando que isso vai acontecer? E por quem que vai ser feito? A gente precisa de dar nome aos bois, né? Deixar as responsabilidades muito bem definidas. Além disso, a gente tem que pegar a parte dos Hs, né? Então, como que vai ser feito isso, que vem do HAL, e quanto que vai custar isso para a empresa? E quando a gente fala o quanto que vai custar, eu gosto de calcular investimento e retorno, né? O quanto eu tenho que investir para essa implantação e o quanto isso vai me trazer de retorno. Qual é o retorno esperado dessas ações? Quando a gente faz essa estruturação do plano de ação, você tem a clareza do que você precisa fazer no seu dia a dia. E esse acompanhamento é muito importante, porque ali faz com que você tenha essa gestão à vista. Por isso que a gente fala muito, né, da gestão nos olhos. Você consegue olhar rapidamente e identificar o que que não está caminhando bem para um ajuste mais rápido. Então, todo o nosso planejamento estratégico, ele é formatado para ele poder se desenrolar em um plano de ação. E o plano de ação ele vem a ser estruturado e deve ser acompanhado. Tá? Com o plano de ação instituído, a gente vai definir o quê? Não dá para a gente voar num avião sem um painel de controle, não é?
Como é que a gente vai sair voando sem saber para onde a gente está indo? Então, já temos o nosso guia, está tudo definido, o que que a gente precisa fazer? Acompanhar. E aí é importante fazer esse acompanhamento baseado no que a gente chama de indicadores. Então, os indicadores é a quantificação de um fenômeno para simplificar, compreender e agir. Ou seja, eles são os relógios que vão permitir à organização controlar o andamento e o alcance dos objetivos. O que são esses relógios, né? Porque a gente fez aqui esse comparativo com o avião, então a gente precisa de todos esses painéis à vista. Os indicadores fazem exatamente o desempenho dessa função. Como que a gente vai mensurar? Um indicador de faturamento. Ele é um indicador financeiro que você consegue mensurar através da oscilação para cima ou para baixo do quanto de dinheiro está entrando na empresa. Tamara, eu já percebi que no meu negócio está precisando de ajustes, porque às vezes o faturamento é alto e eu não vejo resultado nenhum. E aí, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma análise financeira, a gente percebe que tinha uma precificação feita errada e por isso que ele vendia e não tinha retorno. Então, o indicador vendas, faturamento, ele é legítimo, mas ele por si só não vai trazer o acompanhamento. Então, além disso, eu preciso olhar, às vezes, por exemplo, um indicador, lucratividade, meu índice de lucratividade, quanto eu tenho de fato? Né? A minha empresa, por que que eu gosto de trazer isso em indicadores? Porque não é só vender mais, é vender com qualidade. E às vezes, se a gente olha só uma parte do nosso negócio, a gente não identifica onde está o nosso erro. Eu já recebi muito empresário com volume grande de faturamento e que não estava ganhando dinheiro. Então, começa a ficar cansativo. Eu vendo e não vejo resultado. Então, a gente precisa de outros indicadores sendo acompanhados para que a gente possa identificar aonde que está vindo essa falha. Outra coisa muito comum, por exemplo, vou pegar um indicador ligado à área de marketing. Tamara, eu faço investimento ali no meu Google Ads e eu não vejo retorno nenhum. Tá, mas será que eu fiz ali um controle de alcance, de posicionamento, de perfil de cliente? Então, analisar esses indicadores é muito importante para que a gente possa entender se esses investimentos de fato estão sendo bem embasados e vai me levar para onde está. Então, é importante a gente definir indicadores diversos na nossa. Não precisa são muitos a ponto de você ter dificuldade de controlar, mas tente colocar ali, sabe, três, dois, três, em cada uma das áreas da sua empresa. No financeiro, na gestão de pessoas, no operacional. Então, para o operacional, eu posso muitas vezes falar, Tamara, eu preciso diminuir a devolução de mercadorias por defeito. Então, um dos indicadores vai ser a quantidade de produtos que vai passar na inspeção e não pode ser devolvido com defeito. O limite de erro aqui são 2 produtos por dia. Acima disso, a gente precisa de rever o que está acontecendo. Então, indicadores que estejam atrelados em todas as áreas do seu negócio. Então, não adianta ter um número muito grande, porque senão vocês se perdem e não conseguem fazer esse acompanhamento. Mas definir os principais, aqueles que têm o maior impacto no desenvolvimento da sua empresa. Por isso é tão importante aquela análise interna, né, gente? Você tem que conhecer muito bem o seu processo. Aquela análise externa, você precisa conhecer muito bem o seu cliente, o seu concorrente, porque com todo, né, com toda essa análise você define indicadores que vão ser extremamente relevantes para o teu negócio e que vai trazer uma facilidade de enxergar, né, como você está caminhando. E se tiver que fazer correção de rota, é mais rápido para vocês poderem identificar isso. Tudo bem aqui? Tranquilo? Muito bem. Eu trouxe para vocês algumas ferramentas, né? A gente não tem, não teve tanto tempo, mas a gente trouxe bastante coisa para vocês colocarem em prática, né? Eu falo que o material de planejamento estratégico, ele é simples na apresentação, mas ele é denso na implantação. Então, o que que a gente espera de vocês agora? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade.
Se não tiverem dúvidas, a gente vai estar compartilhando esse material. Tentem colocar isso em prática. Né? Vocês tiveram essa oportunidade aí disponibilizada pela Camila da consultoria individual, entender o negócio de cada um, e isso é bem importante. E para que vocês tenham um melhor aproveitamento, né, e consigam de fato fazer os resultados acontecerem no seu negócio, façam, né, um escopo, um pouquinho de tudo isso. Tamara, não está pronto, não consegui fazer tudo para minha consultoria, não tem problema. Mas tenta colocar algumas informações dessas na ponta do lápis, na planilha de Excel, do jeito que vocês acharem que é relevante para vocês, porque aí no dia da consultoria vocês conseguem organizar um pouco melhor essas ideias e sair com um plano de ação mais efetivo, né? Porque com isso em mãos, o foco é na execução, né? A parte mais difícil já está estruturada. O Rafael perguntou como que vai ser disponibilizado esse material por e-mail. Isso, Rafael, a gente vai encaminhar para todos os e-mails do pessoal que assinou a lista de presença. Então, vocês se cadastraram no Sebrae, a gente tem os dados de vocês e vai encaminhar, tá? Eu deixo também os meus contatos, se tiverem qualquer dificuldade. Tamara, eu não recebi, não acessou, não deu certo, porque às vezes vai um e-mail errado, escreveu alguma coisinha a mais e não chegou, podem me mandar um e-mail também, falar, olha, eu participei da oficina de planejamento estratégico do grupo do Empretec. Sinalizem de onde é, tá, pessoal? Porque esse é o material que ele foi feito para vocês, senão daqui a pouco eu estou mandando outro material. Então, para a gente não se perder, sinalizem de onde vocês são, marquem aí o contato também, qualquer coisa eu estou à disposição. Basicamente é isso, Camila. Eu quero agradecer e eu deixo contigo aí para a gente poder caminhar. Tamara, eu que agradeço. Acho que foi excelente. Acho que os números falam por si, né? Não saiu ninguém. A gente está com o Que mesmo bom. número. Todos os guerreiros estão juntos. Ninguém soltou a mão de É ninguém. dizer isso, ninguém larga. Vamos lá, gente. Ninguém larga e vamos continuar junto daqui para frente também. Todo mundo tem meu WhatsApp. Eu falei com um por um, né? Show. Mandei e-mail, mandei mensagem no WhatsApp, então é o mesmo número. Me chama lá. Eu vou subir uma apresentação. São 2 slides. Por quê? Tudo que a gente deixa para fazer depois, a gente acaba não fazendo. Então, o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar rapidinho o QR Code para quem não assinou ainda a lista de presença. E eu vou colocar também o QR Code para vocês poderem fazer o agendamento da consultoria, tá? Então, quem quiser já escanear, o da consultoria é o do lado direito, que está escrito 2 horas de consultoria embaixo. A maioria respondeu a lista, tá? Acho que faltam 3 ou 4 pessoas para responder só. Então, quem já respondeu, pode clicar ali nas 2 horas de consultoria. Vai aparecer a tela de vocês desse jeitinho aqui. Eu coloco no chat depois. Eu mandei no WhatsApp também para todo mundo o link, tá? De como que faz o link da consultoria. Então, ele vai aparecer desse jeitinho para vocês aqui, ó. Planejamento estratégico. Aqui vocês não precisam clicar em nada. Vocês vão escolher o dia, 25, 26, 27, 28. Pode escolher o dia que vocês quiserem. Vão clicar no horário que vocês preferem aqui e colocar os dados de vocês. Clicou em reservar, já está reservado, tá, gente? Então, não tem muito segredo. Escaneou esse QR Code aqui do lado direito, preencheu os dados, colocou em reservar, o horário de vocês já está reservado. Quem vai entrar em contato com vocês depois disso é o próprio consultor, tá? O consultor ele vai entrar em contato com cada um de vocês ali para poder só avisar, olha, hoje, né, a reunião, assim, assim, poxa, ó, às vezes teve um imprevisto, então vocês já vão ter o contato do consultor ali, ele vai mandar um oi para vocês. Então, é nosso, porque hoje em dia tem muito golpe, então a gente gosta sempre de avisar. Teve dúvida? Me chama, que vocês já sabem que eu não é golpe, que é aquele número mesmo. E aí a gente vai conversando. A consultoria, ela é online, tá? Teve uma dúvida ali. A consultoria, inicialmente, ela é online, até para facilitar, né, pessoal? Facilitar para vocês em questão de tempo, agenda e tudo mais. É isso. Não está aparecendo 2 horas, porque a gente vai marcar 1 hora, tá? Nessa 1 hora, ele vai fazer uma primeira análise de vocês, vai sentar, vai ver o que vocês já conseguiram desenvolver e vai passar um plano de ação de
curtíssimo prazo, tá, pessoal? E aí ele já vai agendar essa segunda hora de retorno com cada um. Então, vocês vão agendar essa primeira hora, mas a segunda hora já está garantida também, tá bom? Mais alguma Perfeito. dúvida? Deixa eu ver. É isso. É hora de pôr os objetivos em prática, inclusive na consultoria, viu, gente? Usem e abusem ali dos Muito, consultores que eles estão ali realmente à disposição de vocês. Quero com agradecer certeza. novamente, obrigada aí a todos por estarem com a gente até agora, guerreiros, e estamos à disposição. Próximo passo agora, consultoria individual. Conto com vocês aí. Dúvidas no agendamento, me chama no WhatsApp. Depois me contem, viu, gente? Me manda e-mail. Tomara a gente conseguir implementar. Não conseguiu, tá faltando isso, a gente está à disposição e eu quero notícias, tá? Eu quero agradecer a todos também. Quero agradecer a oportunidade da Camila estar pensando junto com a Cláudia, né, em desenvolver, né, esses clientes que estão aqui presentes. Então, eu me coloco à disposição para ajudá-los nessa jornada. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.